pessoal, vamos fazer aula. Prova da UPF. Prova da UPF. O Glare Brasil. Muito bem, então vamos lá. Bom, primeira questão é uma questão clássica da UPF de momento. Tu tem uma barra metálica homogênea de 2 metros de comprimento e 10 newtons de peso. O peso de uma barra sempre atua no centro da barra. A gente está vendo aqui que o fio está deslocado do centro, então mais ou menos aqui assim é o peso da barra. Vamos chamar isso aqui de PB, peso da barra. Está presa por um cabo resistente. A barra mantém 2 blocos em equilíbrio, conforme mostra a figura abaixo, sendo essa distância aqui de 0,5, então aqui nós temos meio metro. E o peso do bloco A é 100 newtons. Então aqui a gente tem o PA 100 newtons, peso do bloco A 100 newtons, e ele quer saber o peso do bloco B. Então aqui nós vamos ter o peso do bloco B. Então, para não confundir, vamos chamar isso aqui de PBA, peso da barra, e aqui só o peso B. O peso B é a minha incógnita. Porque o peso da barra eu tenho, o peso da barra é 10 newtons. Então aqui eu tenho 10 newtons. Bom, essa é uma questão bem clássica de momento. A gente tem que achar o eixo de rotação. O eixo de rotação está aqui no fio. Todas as distâncias são medidas a partir do eixo. Nesse exercício não tem necessidade de fazer o prolongamento das forças, porque como as forças estão agindo diretamente aqui, a distância vai ser exatamente essa distância aqui do eixo. Então, essa é a distância que eu tenho para o B. Se a barra tem 2 metros de comprimento e daqui até aqui tem 0,5, então aqui nós temos 1,5 metros de comprimento. O pega-ratão talvez fosse a distância do peso, que é essa distância aqui. A gente sabe que o peso sempre atua no meio. Se a barra tem 2 metros de comprimento, então daqui até aqui tem 1 metro. Então daqui até aqui também tem que ter 1. Se aqui tem 0,5, então aqui também tem 0,5. Agora a gente tem que ver os momentos que se ajudam. O peso da barra e o peso B querem que a barra gire no sentido anti-horário. E o peso A quer que a barra gire no sentido horário. Então, para que o momento resultante, uma barra só fique em equilíbrio se o momento resultante for 0. Então, o momento do peso B, que é anti-horário, mais o momento do peso da barra, que também é anti-horário, eles se ajudam, tem que ser igual ao momento do peso A, que é o momento horário. Momento é a força vezes a distância. Então, eu não vou escrever aqui força vezes distância, eu vou botando direto os valores. O peso do B eu quero saber, e a distância que ele está do eixo é 1,5. O peso da barra é 10, e a distância que ele está do eixo é 0,5. O peso do A é 100 newtons, e a distância que ele está da barra também é 0,5. Então eu vou ter 1,5 peso do B, mais 5, é igual a 50. O 5 passa para lá negativo. Então o peso da barra vai ser igual a 45, passou o 5 negativo, e 1,5 vai passar dividido por 1,5. 45 dividido por 1,5, 30. Então o peso da barra, o peso do corpo B vale 30 newtons. Uma questão de um nível técnico bom, tem que saber fazer, mas na UPF já apareceram coisas bem mais difíceis de momento. A número 50 é uma questão de gráfico. Vamos ler o enunciado. 2 móveis A e B deslocam-se em uma trajetória retilínea com aceleração constante e positiva. Opa, a aceleração dos 2 móveis é positiva. Eu tenho aqui gráficos de velocidade por tempo. Num gráfico de velocidade por tempo, vamos fazer ele pequenininho aqui, ó. Num gráfico VT do MRUV, é um gráfico que a velocidade varia de maneira uniforme. A gente sabe que aqui a gente tem um ângulo. A tangente deste ângulo, que é a declividade da reta, é a aceleração. Se a aceleração é positiva para os dois, as duas retas têm que estar inclinadas para cima. Então já dá para eliminar bastante coisa aqui.
Considere que a velocidade inicial de A é maior que a de B. Então a velocidade é menor que a de B. A velocidade inicial do A é menor que a de B. E a aceleração do A é maior que a do B. A gente já viu aqui que a aceleração é a tangente do ângulo. Então deixa eu subir aqui para pegar todos os gráficos. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Tá, aqui já vou resolver o problema. Então, só revisando ali, né, pra gente não se esquecer, a velocidade inicial do A é menor, a velocidade inicial do A é menor. Se a velocidade inicial do A é menor, eu já posso eliminar o A. Deixa eu anotar aqui no canto. Ficou ruim, ficou grande. A velocidade inicial do A é menor que a velocidade inicial do B. E a aceleração do A é superior à aceleração do B. Então a reta A tem que estar mais inclinada que a reta B. Aí vamos subir aqui, ó. O que acontece na letra A? Na letra A velocidade inicial do A é maior. Está começando aqui, ó, de uma velocidade inicial maior, está fora. Na letra B, uma reta é inclinada para cima, uma reta é inclinada para baixo. Então a aceleração do A é positiva e da B é negativa. No C, a mesma coisa. O A está inclinado para cima, o B está inclinado para baixo. Não pode. No D, os dois estão inclinados para cima, legal. A velocidade inicial do A é menor, a velocidade inicial do B é maior. E a aceleração do A é maior. Como a aceleração do A é maior, a reta do A tem que estar mais inclinada do que a reta do B. Então, resposta certa, a letra D. A letra E está errada, porque na letra E, a linha gráfica do B é mais inclinada que a do A. Então, nessa letra E, a aceleração do B é superior à aceleração do A. Por isso que a letra E está errada. Questão legal, não era difícil. Questão 51. A respeito do comportamento de um bloco apoiado sobre um plano inclinado, ó, o bloco está apoiado sobre um plano inclinado. Assinale a incorreta. É incorreta. À medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força-peso paralela ao plano também cresce. Bom, vamos desenhar aqui um plano inclinado. O plano inclinado tem um ângulo com a horizontal, vamos chamar esse ângulo de alfa. Aqui a gente tem o corpo. Como é que é o nome da componente da força-peso paralela ao plano? É o peso tangencial, PT. PT é peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Então, à medida que a inclinação cresce, a componente paralela também cresce, sim, porque quanto maior for este ângulo alfa, maior vai ser o seno, então maior vai ser o PT. Letra A, então não está incorreta. Então, letra A está errada, está fora. Quando a inclinação do plano com a horizontal for de 30 graus, a componente da força-peso paralela ao plano terá um valor igual ao valor da metade do peso do bloco. Bom, peso tangencial é peso vezes seno. Né? Então o peso vale P. Qual é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. 1/2. Então, quando o ângulo for 30, o peso tangencial é a metade do valor do peso. Então essa afirmação também está certa, como ele quer incorreta, está fora. Para que a componente da força-peso paralela ao plano tenha o mesmo valor que a componente perpendicular ao plano, é preciso que a inclinação do plano seja 45. No plano inclinado, o peso dividido em 2, né? Tu vai ter uma componente paralela ao plano, que é o PT, e uma componente perpendicular ao plano, que é o PN. O PN é o peso vezes o cosseno do ângulo. O que acontece? Se o ângulo for 45, 45 é o único ângulo que o seno e o cosseno são iguais. Então, para que a componente da força-peso paralela ao plano tenha o mesmo valor que a componente perpendicular ao plano, o ângulo tem que ser 45, certíssimo, então não é a resposta. Para um ângulo de 60 de inclinação, a componente da força-peso paralela ao plano será de raiz de 3 do peso do bloco. Bom, PT é peso vezes seno, já está ali a fórmula, o peso vale P. Se o ângulo for 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a componente PT vai ser
a metade do peso vezes raiz de 3. Então a letra D é a resposta, porque a letra D está incorreta. Diz aqui que vai ser só raiz de 3 do peso, não, vai ser raiz de 3 da metade do peso. Só vamos conferir aí. O peso do bloco será sempre o mesmo, independente do ângulo de inclinação. Claro, o peso do bloco, o que é o peso do bloco? É a massa vezes a gravidade. O peso do bloco vai ter sempre o mesmo valor. O que depende do ângulo de inclinação são as componentes PT e PN desse peso. Então a letra E também está certa, não pode ser a resposta. Beleza, já fizemos uma revisão de plano inclinado. Questão 52. Em um laboratório, um estudante deseja realizar medidas de variações de pequenas temperaturas. Então ele quer fazer medida de variações de pequenas temperaturas. No entanto, percebe que o termômetro comum disponível nesse laboratório é pouco eficiente, pois possui divisões de meio grau. Desta forma, resolve construir um novo termômetro que possui uma escala em décimos de grau. Ele quer deixar o termômetro mais preciso, tomando para tal algumas providências. Qual delas não irá contribuir para a ampliação da escala? Bom, essa questão talvez seja a questão mais difícil da prova em termos de conhecimento, sim, talvez, né? Não se sabe, mas tudo bem. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só criar um espaço aqui para mim poder resolver isso aqui, só um pouquinho. O espaço ali. Olha só. O que acontece num termômetro normal? Tu tem um capilar, um tubo onde o líquido vai poder se dilatar. Aí tu tem um reservatório onde tu tem o líquido, né? Os termômetros mais comuns, o líquido aqui é mercúrio. Conforme esse líquido se dilata, conforme o mercúrio se dilata, o líquido vai subindo e aí ele atinge marcações e aí aqui tu tem as leituras, né? O cara vai dividindo aqui o tubinho de vidro e vai fazendo a leitura dessas marcações, dessa dilatação do líquido. Se tu quer tornar o termômetro mais preciso, em vez de divisões de meio grau, tu quer décimos de grau, o que tu precisa fazer? Tu precisa aumentar a dilatação. Tu precisa construir um novo termômetro aonde o líquido se dilate mais. O mercúrio que está aqui dentro, ele tem que subir para a mesma variação de temperatura, ele tem que ir uma distância maior. Porque daí o que acontece? Tu vai conseguir fazer mais divisões aqui e aí tu vai conseguir ampliar a tua escala. A tua escala antes que era uma escala pequena, vai ficar uma escala grande. Então o truque aqui é fazer o líquido se dilatar mais. Te lembra que a resposta é a que não vai contribuir. Aí o que diz? Usar um líquido de maior coeficiente. Cara, isso vai contribuir. A letra A está errada. Por quê? Porque se tu tiver maior coeficiente, um líquido de maior coeficiente, ele vai dilatar mais. Então funciona. Aumentar o volume do depósito do líquido. Bom, o que a gente sabe? Que a variação de volume, a dilatação volumétrica, é o volume inicial vezes o coeficiente vezes o ΔT. A dilatação depende do volume inicial. Então, se tu criar aqui um termômetro que a quantidade de líquido no reservatório seja maior, ele também vai dilatar mais. Então, a letra B vai ajudar, não é a resposta. Diminuir o diâmetro do tubo. Se tu diminuir o diâmetro, tu deixar o tubo mais fininho, quanto mais fininho for esse tubo, a mesma quantidade de líquido vai percorrer uma distância maior aqui dentro do tubo. Tu está diminuindo a área da secção. Então, isso aqui também vai te ajudar. Talvez a maior dúvida ficou entre a D, né? Claro que a resposta é E, porque olha só, vamos analisar E. Aumentar exclusivamente o comprimento do tubo. Cara, se tu pegar, né? No teu termômetro original estava subindo até mais ou menos aqui. Aí eu pego e aumento o comprimento desse tubo. Sim, se eu aumentar o comprimento do tubo, o mercúrio vai continuar subindo até o mesmo lugar que ele estava subindo. Não vai mudar nada na tua vida. Então a letra E é a resposta. A letra D diz usar um vidro de menor coeficiente de dilatação. Por que isso aqui também vai funcionar? Porque quando tu aquece o termômetro, tu não dilata só o líquido que está dentro, tu dilata o líquido e o vidro. Se tu usar um vidro de menor coeficiente de dilatação, tu vai ver o líquido que está dentro subir mais, porque na realidade o vidro que está contendo esse líquido vai se dilatar menos. Então a letra D também funciona. Mas a resposta certa é a letra I. Já acabou? Não. A questão 53 não é uma questão difícil, mas é uma questão sapeca. Por quê?
Bom, tu vai ler ela aqui, mas o que a questão 53 quer é o telescópio tipo refletor. O telescópio tipo refletor, que usa um espelho, um telescópio de reflexão, foi inventado por Newton. Também se chama telescópio newtoniano, ou telescópio de Newton. Não tem muito o que fazer nessa questão, o aluno tinha que saber como funciona o telescópio de Newton. Até aqui peguei uma fotinha da internet aqui para ajudar. Ó, como é que funciona o telescópio de Newton? O telescópio de Newton, a peça principal dele é um espelho côncavo, tá vendo aqui, ó? Um espelho aonde tu vai usar a face côncava para a luz se refletir. Tá, daí aqui existe um jeito de projetar a imagem, tu usa uma lente aqui chamada de ocular, a lente ocular serve para ajeitar o foco da imagem, e aqui tem um espelho plano só que vai jogar essa imagem aqui. Qual é o objetivo do telescópio de Newton? Pegar os raios luminosos que chegam com uma intensidade pequena, né, as estrelas estão muito longe, e jogar ela para esse espelho plano que vai mandar para o ocular. Então, é um espelho côncavo. Qual é o caso do espelho côncavo que a gente trabalha, então? Tu tem o telescópio, e aí tu vai ter o espelho côncavo. Ele é formado por espelho côncavo. O espelho côncavo tem o foco e tem o centro. Aí vamos analisar, pensa comigo, da onde que vem a imagem? A imagem vem lá do infinito, das estrelas distantes. Então, na realidade, o objeto é como se o objeto estivesse muito, muito longe, que é o primeiro caso. Quando o objeto está muito longe do espelho, está muito atrás do centro de curvatura, a imagem fica bem pequenininha, próxima do foco. O que essa imagem é? Essa imagem é real, porque é o primeiro caso, ela é real, ela pode ser projetada, ela é invertida, toda imagem real é invertida e ela é menor. Então a resposta é real e invertida. O que dava dúvida aqui para quem não tinha estudado muito, né? Para quem estudou bastante, quer dizer, real e direita não existe. Toda imagem real é invertida, virtual e invertida não existe, toda imagem virtual é direita. Então tu ficava ou a letra A ou a letra D. Virtual e maior não podia ser, né? Porque como é que o telescópio vai pegar a imagem de uma estrela ou de um planeta e deixar essa estrela, esse planeta maior? Quer dizer, imagina o tamanho que ia ficar a imagem. Então o aluno ficava entre o A e o D, tá? Para saber que era o A, tinha que saber que o espelho do tipo, o telescópio do tipo refletor usa um espelho côncavo. Para ser uma imagem virtual e direita, o espelho tinha que ser convexo. E aí não ia funcionar. A questão 54 é eletrodinâmica, circuito. Considere um circuito formado por dois resistores ômicos, R1 e R2, em série com uma bateria. Opa, olha ali, ó. Tu tem dois resistores, o R1 e o R2. Esses resistores foram colocados em série com uma diferença de potencial, com um gerador. Legal. Tá. Neste circuito, a energia dissipada por unidade de tempo pelo resistor R2 é o dobro que a dissipada pelo resistor R1. Opa! A energia por unidade de tempo é o dobro. O que é energia por unidade de tempo? Bom, a energia de um resistor é a potência vezes o tempo. Se tu isolar a potência nessa fórmula, potência é energia sobre tempo. Então, energia por tempo é a potência. Então, em outras palavras, o que a UPF está dizendo aqui? A energia dissipada por unidade de tempo no R2 é o dobro do R1. Então, a potência do resistor 2 é o dobro da potência do resistor 1. Ok? Sendo I1 e I2 as correntes que circulam pelos resistores e V1 e V2 as quedas de potencial, é correto afirmar que... Bom, aqui tinha algumas facilidades para a gente fazer eliminações, né? Numa associação em série, quantas correntes tu tem? A corrente vai sair do positivo, ela vai passar por R1, ela vai passar por R2. Uma associação em série só tem uma corrente, então as correntes tinham que ser iguais. Então não pode ser a C. Ele quer saber também a queda no potencial em cada resistor. Bom, numa associação em série, o potencial se divide. Então, cada um vai ter um potencial diferente do outro, porque eles são diferentes. Então, os potenciais serem iguais na letra A não pode. E aí, te sobrou B, D e E. Se as potências são diferentes,
as resistências também são diferentes. Então não pode ser a B. Aí sobrou a D e a E. Aí o que a gente tem que estar ligado, né? Numa associação em série, aqui que era o pega-ratão, numa associação em série, quem é que dissipa mais potência? Dissipa mais potência o maior resistor. Numa associação em série, quanto maior for a resistência, maior vai ser a diferença de potencial que o resistor recebe, então maior vai ser a sua potência. Numa associação em série é bom ser grande. Quanto maior o resistor, mais DDP, mais potência. Então, se a potência 2 é o dobro da potência 1, isso quer dizer que o resistor 2 é o dobro do resistor 1. Então, as DDP são diferentes, as correntes são iguais, e o dobro da resistência 1 é igual à resistência 2. Dinamarca. Sim. A resistência 2 é maior, porque ele é mais potente. A questão 55 é uma questão de eletrostática. Durante uma experiência didática sobre eletrostática, um professor eletriza uma esfera metálica oca. Então, tu tem uma esfera metálica oca que foi eletrizada. A questão não diz se essa esfera foi eletrizada positivamente ou negativamente. As afirmações. A carga elétrica transferida para a esfera se distribui na sua superfície externa. Vamos supor que essa esfera foi carregada negativamente. Então, a gente sabe que toda a carga de um corpo, de um condutor fechado, se localiza na sua superfície externa, gaiola de Faraday. Então, tá certo. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Certa também. Uma esfera não possui campo no seu interior, justamente pelo fato da carga somente estar na superfície externa. O campo elétrico na parte exterior da esfera tem direção perpendicular à superfície dessa. Está certa também. Porque se a carga é negativa, por convenção, o campo é de aproximação. Então as linhas de força vão estar chegando na esfera. E essas linhas sempre vão ser perpendiculares à superfície da esfera, porque a superfície dessa esfera constitui uma superfície equipotencial. Qualquer ponto em cima dessa superfície tem o mesmo potencial. E, por lei, as linhas de força e as superfícies equipotenciais sempre são perpendiculares, sempre se cruzam no ângulo de 90, então está certa também. A superfície da esfera na situação descrita apresenta o mesmo potencial em todos os pontos. Acabei de explicar que numa esfera, qualquer ponto é uma superfície equipotencial. E a última, a carga acumulada na esfera é positiva. Não tem como eu saber isso, ele não falou aqui, pois lhe foram transferidas cargas positivas. Bom, só que já estaria errado, né? Não tem como tu transferir carga positiva, tu não transfere próton, tu só transfere elétron. Então, tá errado a 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dinamarca. E a última é a 56. Considere uma partícula com carga positiva, a qual se move em linha reta com velocidade constante v. Em um determinado instante, essa partícula penetra numa região do espaço onde existe um campo uniforme, cuja orientação é perpendicular à trajetória da carga, a trajetória da partícula. Como resultado da interação da carga com o campo, a partícula sofre uma força magnética cuja direção também é perpendicular ao campo e à velocidade. Assim, a partícula entra em MCU. Então, ele já deu toda a descrição do movimento. Aí ele dá a velocidade da partícula, ele dá o campo, ele dá o raio. E aí ele pede a relação carga sobre massa. É uma questão de pura aplicação de fórmula. Quando acontece isso aqui, quando tu entra em movimento circular uniforme dentro de um campo magnético, a força magnética torna-se uma força centrípeta. E aí, fazendo os cortes, surge a fórmula do raio, o famoso Habib's MV1 Kib. Então é só aplicar essa fórmula. Quanto é que vale o raio? O raio vale 3 centímetros. Tem que ser tudo no SI, né, para poder dar os cortes, porque a velocidade está em metros por segundo. Então o raio é 3 vezes 10 na menos 2, para passar para metros. A massa eu não sei. A velocidade é 9 vezes 10 na 3.
Vai ficar parecendo essa coisa chata aí. A carga eu não sei. E o campo é 2 vezes 10 na menos 3. Né? Não vamos esquecer aqui que ele quer carga sobre massa. E aqui eu tenho massa sobre carga. Então eu tenho que inverter tudo isso aqui. Né? Dá para mim simplificar esse 3 com esse 9. Aqui vai ficar 3. Então o 2 passa para lá multiplicando. Aí eu vou ter 2 vezes 10. Aí o menos 3 sobe. Menos 3 com menos 2, menos 5. 2 vezes 10 na menos 5 vezes a carga subiu junto, vai ser igual a 3 vezes 10 na 3 vezes a massa. Como ele quer carga sobre massa, então a massa passa, o 2 vai. Então carga sobre massa é 3 vezes 10 na 3 dividido por 2 vezes 10 na menos 5. 3 dividido por 2 é 1,5. Esse 10 na menos 5 vai subir positivo. 3 mais 5 dá 8. Então 1,5 vezes 10 na 8. Canadá. Beleza, gurizada? Espero que essas resoluções aí te ajudem. Te puxa no estudo. Um abraço.